Água. Visto do espaço, o nosso planeta parece uma grande bola de água. Na verdade, a água cobre aproximadamente 70% da superfície terrestre. São cerca de 1.300 trilhões de litros que circulam no planeta há mais de 4.000 milhões de anos. 97% dessa água está nos oceanos e é, por isso, salgada ou imprópria para consumo. Dos restantes 3%, apenas 1/7 está disponível para os humanos, sendo ainda uma parte dessa água de difícil acesso. O planeta azul é a nossa casa há milhões de anos. Aqui, uma dezena de espécies de humanos nasceu, adaptou-se e evoluiu. Espalhámo-nos por todos os continentes. Ganhámos umas batalhas e perdemos outras. Alcançámos feitos espantosos. Criámos linguagens, formas de escrita, a música, a ciência e a arte. Explorámos o sistema solar e enviámos sondas muito para lá do último planeta. Por baixo daquelas nuvens brancas, a girar a mais de 1.600 km por hora, 7.800 milhões de pessoas, zilhões de animais, plantas e outros seres vivos vivem o seu dia-a-dia sem sequer se aperceberem deste movimento. Localizada bem na ponta da Europa e no coração de Portugal, junto à Serra do Pisco, prospera uma pequena aldeia milenar. Ali, a água sai das fontes e corre em pequenos rios e ribeiros um pouco por toda a extensão do seu território. Já moveu moinhos, serviu e continua a servir a agricultura, a criação de gado e a existência humana. E é a fonte de muitas vidas. Vidas que ecoam desde o vale até à serra. O Rio Carapito. Estamos na Beira Alta. Carapito é esta aldeia tranquila, com vista para a Serra de Estrela, ao fundo num azul celeste. Aqui ao lado, a Serra do Pisco domina a paisagem. Nascido na revolta, o rio Carapito chega altivo à lameira da Ribeira, compondo o quadro de pitoresco que aqui encontramos. A sua água límpida e saborosa corre devagar em direção aos poços do Freixo e do Penedo. Na década de 50 do século passado, era já local de visita e, principalmente, a piscina dos mais novos. A água transparente precipita-se forte numa pequena cascata, que depois segue no leito em direção à regada, à confraria e à Ponte Pernandes. Ao fundo do lameiro do moinho, vamos encontrar um espetáculo surpreendentemente diferente. Um poço com uma nora já não é atualmente muito comum ver-se. Aqui, para além da nora em ferro, vemos o pequeno aqueduto em pedra que ajudava a encaminhar a água para os terrenos circundantes. Atrás, a grande cascata revela-se perante os nossos olhos. No inverno, a água cai forte nas pedras e depois na pequena bacia a cerca de 5 metros de altura. Num olhar frontal, vemos em todo o seu esplendor 3 belas cascatas
que depois se juntam num leito único que segue ligeiro a caminho das entreáguas. Da margem, a vista é soberba. Não é difícil dizer-se que este é um pequeno lugar encantado. A corrente segue tão forte quanto possível, mas mantém a transparência que a caracteriza. Ligeiras depressões no fundo do leito causam pequenos remoinhos, onde a reflexão da luz lhes dá a cor branca. A pequena ponte de madeira, junto à Casa da Moira, permite-nos atravessar para a outra margem. É aqui que se situa um dos monumentos megalíticos mais conhecidos e imponentes de toda a Península Ibérica e que domina completamente a paisagem, o Dolmen número 1 de Carapito. Os seus esteios elevam-se a mais de 4 metros de altura, encontrando-se a tampa partida ali ao lado. O rio Carapito continua o seu caminho em direção ao vizinho concelho de Penalva do Castelo, onde vai desaguar no Rio Dão após uma viagem de cerca de 20 quilómetros. As vilas, a nova e a antiga. Estamos no centro da aldeia. A praça é o principal ponto de encontro e sala de visitas. Do lado esquerdo está uma das melhores lembranças do antigo concelho de Carapito, o Pelourinho Manuelino do século XVI. Do lado direito vemos a igreja paroquial, provavelmente de origem românica, pelo formato da Porta dos Homens, mas com vários traços da época barroca. A imagem da padroeira, Nossa Senhora da Purificação, está em destaque num pedestal próprio desde o ano 2015. Ao fundo, ao centro, surge a altiva antiga casa paroquial. No centro da praça, junto à estrada, o chafariz está acompanhado do monumento aos 500 anos do Foral, desde 10 de maio de 2014. Mais acima, encontramos os tanques principais da aldeia, construídos em 1953-54. Mais um exemplo da importância da água na povoação. Não precisamos de andar mais do que 100 metros para chegar ao terreiro, outro dos pontos de encontro onde se destacam um cruzeiro, um pio e outro chafariz. Na carreira de cima, vemos o antigo Hospital de Carapito, agora recuperado. Na carreira de baixo, encontramos ainda vestígios da antiga capela de Santo António, datados do ano 1722. O nicho do santo está mais à frente, numa parede. Continuando o percurso, chegamos pouco depois a uma das partes mais antigas da aldeia, o outeiro. Na verdade, o antigo Carapito não terá começado no outeiro, mas sim neste local, que há muito tempo conhecido por castelos. Do lugar estrategicamente escolhido, pouco mais resta atualmente do que pedras amontoadas. No entanto, no cimo do monte, continua a ser possível distinguir as fundações de algumas construções retangulares e de outras circulares. Terá sido aqui que os primeiros carapitenses construíram a capela em honra de Santa Maria de Carapito, por volta do século XII.
Ao olhar o horizonte, os cavaleiros fidalgos da aldeia teriam uma vista bem diferente daquela que temos hoje em dia, com o novo Carapito à espreita na encosta, abeirado dos terrenos férteis ao longo de todo o vale. Do lado oposto, vemos a Serra do Pisco, ou de Almansor, caudilho árabe que por ali terá semeado terror há mais de 1000 anos. Ao contemplar estas pedras, outrora os lares dos nossos antepassados, não há como não lembrar e enaltecer os perigos e as guerras a que todos eles terão sido forçados. A Serra do Pisco. Chegamos ao ponto mais alto da Serra do Pisco e do concelho de Guiar da Beira. Carapito surge agora mais distante, mas mesmo assim, bem visível no vale verdejante. Aqui, a 990 metros acima do nível do mar, somos presenteados com uma das melhores vistas em 360 graus de toda a região. Por isso mesmo, este foi o lugar escolhido para a construção de um posto de vigia que em muito contribui para a sinalização de focos de incêndio numa vasta área. Em 2016, o Parque Eólico do Pisco passou a fazer companhia ao velho Talef, que por força das muitas intempéries e trabalhos que já suportou, ainda espera por melhores dias. A poucos metros dali está a fronteira com o concelho de Trancoso. Os aerogeradores são agora muito comuns nos pontos mais altos das serras, constituindo ainda uma importante fonte de receita para as autarquias locais. Apesar da predominância do granito, os pinheiros e a diversidade de vegetação denunciam a presença de um elemento essencial para a vida: a água. Armazenada em pequenas barragens ou correndo livremente em ribeiros, a água pode ser encontrada em quase toda a extensão da Serra do Pisco. Mesmo assim, o verde da natureza contrasta recorrentemente com o castanho deixado pelas chamas. Um inimigo que destrói sem precisar de cavalos ou de cavaleiros, de espadas ou de armaduras, e que apenas pode ser derrotado por esta mesma água, que é a fonte da vida. Próximo do sopé da serra, onde os ribeiros chegam a toda a velocidade, nem as próprias rochas conseguem deter a corrente que talha por vezes formações curiosas. Um dos melhores exemplos é o local conhecido por Caldeirinhas, onde a água esculpiu, ao longo de milhares de anos, pequenos reservatórios arredondados e com a forma de caldeiras.
Também aqui a água transparente cai em pequenas bacias, seguindo o seu caminho até encontrar o leito do rio Carapito. E é nestes campos verdejantes, a perder de vista, que os rebanhos vêm encontrar o alimento pelo qual tanto anseiam. O arrabalde. No outro lado da aldeia, na zona conhecida por arrabalde, há muito que florescem as habitações reconstruídas e igualmente cercadas pelos campos férteis. É também aqui que encontramos as ruínas de um aqueduto, canalização que antigamente trazia a água das boiças. Este é, sem dúvida, um dos mais importantes patrimónios construídos na aldeia e que é, acima de tudo, importante preservar. Das boiças desce ainda um ribeiro, que aqui no pontão chega tranquilo, escorrendo pelas lajes já gastas pela corrente. A fauna e a flora florescem ao longo destes lameiros, que com a abundância de água mantêm a cor verde que os caracteriza durante todo o ano. As poucas habitações existentes neste local, que há muito se encontram despidas de gente, criam belos cenários que nos relembram do verdadeiro significado do que é viver no campo. O clube. A criatividade dos carapitenses tem raízes que atravessam várias gerações. Hoje em dia, uma grande parte da cultura e do desporto acontecem aqui. Tendo como base um número de jovens que é já exceção na região, em Carapito abundam as iniciativas culturais e recreativas. Para isso, em muito contribuiu a criação do Clube Cultural e Recreativo, a 14 de julho de 1978. Desde então, todos os anos organiza uma festa, atualmente no último fim de semana de julho, em que se realizam vários jogos tradicionais e provas desportivas, torneios de futebol de 5, masculino e feminino, há música e comes e bebes.
O rufar do grupo dos bombos não se ouve só no Calvário, mas por toda a aldeia. O Campo dos Mosqueiros, por outro lado, existe já desde a longínqua década de 1940, tendo sido palco de inúmeros desafios. Fosse contra as formações das terras vizinhas, ou mesmo entre carapitenses, nos famosos derbys dos solteiros contra os casados, o pelado em terra batida já nos deu muitas alegrias. É pena que agora praticamente já não tenha uso. O outono traz consigo o aniversário do clube, que todos os anos recebe sócios e simpatizantes para um jantar comemorativo. E também os mais novos aproveitam para se cultivarem no Clube de Leitura dos Furalitos. Por vezes, o clube recebe com grande entusiasmo os artistas de circo que tentam potenciar as capacidades de possíveis novos colaboradores. Apesar de serem destinados aos novos, os truques de magia animam miúdos e graúdos. O teatro, a arte que os carapitenses há muito tempo carregam consigo, tem envolvido dezenas de atores, muitos deles com capacidade para outros voos, assim se tivesse proporcionado. Convidámos para estar aqui connosco e para fazer uma entrevista para falar dessa aventura. Cláudio, como lhe surgiu esta ideia de ir à Lua? Olha, é muito simples. Foi através de um sobrinho meu que esteve lá nas Vindimas e ele disse que aquilo era muito bonito. De modo que eu decidi e olha, e vou. Esteve nas Vindimas na Lua. Não, esteve nas Vindimas na régua. Mas lá que se vê a Lua e disse que é muito bonito. Obrigado, Kim. Podemos agora ouvir as declarações do Sr. Almeno Saraiva. Sr. Almeno, o que é que aconteceu aqui? Olha, eu já dei voltas e voltas à cabeça e não me lembro porque é que o café explodiu. Eu só me lembro de estar a limpar a tomada do Filipes com a aguardente do madronho e aquilo fez pum. O senhor não foi atingido? Fui, pois, olha, levei com bastante espanado na boca. Só que, olha, eu com a boca aberta, olha, foi da maneira que já nem fui a casa almoçar nem nada. Olha, fui logo para a dança jazz,
Senhor Arsénio Malta, o que é que aconteceu aqui? Ah pá, rebentou-me tudo, só me ficaram uns alfinetes para tirar os caracóis, pá. E já sabem as causas da explosão? Sei lá eu o que é que foi, eu não sei o que é que foi, eu não sei o que é que foi, pá, eu sei lá bem, eu é que sei, eu é que tenho que saber o que é que foi. A mim, os bombeiros disseram que foi a máquina do Filipe que pegou fogo ao barril do medronho, mas não foi, pá, que eu é que sei, que eu já fui bombeiro voluntário, pá. Foi o barril da cerveja que explodiu. Que eu agora para Imperial saí já com o tremoço, pá, e dei para lá com meio quilo de tremoço que eu preciso dar, pá. Os autos das barcas de Gil Vicente estão entre as principais representações nesta sala. Certamente que esta veia artística não irá ficar por aqui. Os vossos iguais lá nas penas infernais a cumprirem penitência. Sabes que sou sagrado, vigário do Santo Templo. Quanto mais alto é o Estado, tanto mais se é obrigado. As comemorações dos 500 anos do Foral. 2014 foi um ano especial para Carapito. O 50º aniversário da atribuição de Foral à antiga vila foi comemorado com toda a pompa e circunstância, deixando uma nova marca na história da aldeia e na memória de todos quantos a puderam viver. Foram mais de 2 anos de preparação, com um novo monumento a ser acrescentado ao já importante conjunto existente na praça. Quando foi preciso, não faltaram mãos para ajudar. No dia 10 de maio, logo pela manhã, o cortejo começou a formar-se no terreiro, com o grupo de bombos local a dar o toque de saída. Nem Dom Manuel I faltou à chamada, trazendo consigo uma grande comitiva de nobres e de cavaleiros, acompanhados por diversas autoridades políticas, eclesiásticas e pela população em geral.
À hora marcada, o rei declarou aberto o mercado, que de seguida visitou. Aberto está este arraial. Quanto a vós, aproveitai para mercar, para folgar. E quem sabe, afoitar-vos a uma ou duas donzelas das mais roliças. Senhores, partiremos pouso a ver que coisas há de bom por este mercado. Assim sendo, viva Carapito! Viva! Cavaleiros, quanto a vós, ó gaiteiros, tomai conta do terreiro e fazei esta gente bailar. Ainda. Os gaiteiros galegos puseram toda a gente a dançar e a festa começou. O dia foi repleto de atividades. Trouxe muitos visitantes e, acima de tudo, envolveu a quase totalidade dos habitantes locais e muitos dos imigrantes. No dia seguinte, o bispo de Viseu, Dom Ilídio Leandro, celebrou a missa dominical em que foram igualmente comemorados os 50 anos da presença do Sr. Padre Silvério Cardoso e da sua irmã Antónia em Carapito. Pela sua vida, pela sua irmã. Não sei se está aqui há tantos anos como sua irmã. A mesma também tem 50 anos de Carapito. No final, Dom Ilídio Leandro inaugurou o monumento que assinalará para sempre a comemoração desta data, tendo ainda sido brindado pelas crianças da aldeia com uma interpretação do hino das comemorações. Não há história sem memória. E a memória é essencial para o estudo da história que tem em conta o passado, o presente e o futuro. E sentir gratidão pela história passada é condição essencial para que, de facto, sejamos dignos, tenhamos direito a viver o presente e a construir o futuro. Parabéns! Parabéns! Obrigado! E claro, não faltaram os parabéns pelos 500 anos do Foral, festejados com um grande bolo especialmente decorado. E assim perdura a alcunha de Regalões, que teima em não esmorecer com o passar das gerações.
O campo no interior da aldeia. Viver no campo é estar rodeado pela natureza. Os dias seguem tranquilos e, apesar de por vezes serem monótonos, carregam consigo a esperança constante de dias melhores. Na Belobrica, para além do lugar de Nossa Senhora da Boa Viagem, encontramos mais uma fonte e um chafariz. Em Carapito, as atividades agrícolas desempenham um importante papel e continuam a ser desenvolvidas através dos métodos mais tradicionais. Aqui assistimos à vareja do Sr. José Neto e Gorete Caseiro, ajudados pelo seu filho Toquim, na minuciosa tarefa da apanha das pequenas azeitonas que se converterão num delicioso azeite. O míscaro amarelo é outro dos manjares de que podemos desfrutar e que encontramos pelas nossas matas e pinhais. A água da chuva é o alimento destes fungos e, quando misturada com os nutrientes da terra na proporção certa, traz grande abundância. Água, este líquido tão simples, mas ao mesmo tempo tão precioso. Também aqui as árvores enfileiradas denunciam a sua presença, neste caso, a correr no rio Carapito. A aldeia há muito que se assumiu como progressista, ao mesmo tempo que tenta manter tradições seculares. Na zona do Santo, encontramos a Capela do Mártir São Sebastião, rodeada pelos característicos campos verdejantes. Passamos pelo lugar de Santa Eufêmia, bem no interior da aldeia, mas a paisagem campestre continua a sobressair. A Casa Paroquial é a residência oficial dos Parcos desde 1948, estando acompanhada do Centro de Dia desde 1993. A pouco mais de 100 metros estão a fonte e o tanque do rego, estes bem próximos do centro da aldeia. É precisamente no centro que se situa a sede da Junta de Freguesia, escola primária nas décadas de 1930 a 1960, e paredes meias com a capela de Nossa Senhora do Rosário. Dentro dos muros da cerca, onde brota a fonte da mina, o cenário é igualmente pitoresco. Aqui, a abundância de água levou até à criação de uma nova fonte. A água que aqui nasce, na fonte das Boiças, apesar de menos acessível, é uma das mais frescas de toda a povoação. Do Calvário, temos a melhor perspectiva próxima da aldeia, onde a Serra do Pisco corta o horizonte, parecendo querer juntar-se com a Serra da Estrela. Ainda cada vez menos recorrentemente,
De quando em quando, recebemos a visita inesperada da neve. A água que cai do céu em forma de cristais de gelo e nos deixa deslumbrados, com um manto branco que costura sem nenhuma dificuldade. As festas e a cultura. As festas são uma parte essencial da vida dos carapitenses. O ano começa com os festejos em honra de São Sebastião, logo em janeiro, altura em que o frio não dá tréguas e só o cepo e alguns passos de dança ajudam a que seja suportável. A missa realiza-se na Capela do Santo, que depois sai em procissão pelas ruas. Seguem-se as festas em honra da Padroeira e do Menino Jesus, cujos andores continuam a desfilar em bonitas procissões. Apesar de não se realizar em Carapito, a festa em honra de São Brás, nos Montes, há muito que foi apadrinhada pelos carapitenses, que ali se deslocam em grande número no início de fevereiro. Os bombos são os reis da festa e ecoam ritmadamente pela Serra do Pisco. Cada aldeia tem o seu ritual, mas todas desfilam pela pequena povoação, tradição que enche de alegria os poucos habitantes que ainda ali persistem. E outros que, sendo imigrantes, regressam de propósito para participar na festa da sua aldeia. A moca é um elemento essencial e distintivo, bem como as cantigas de outros tempos e por muitos já esquecidas. Esta é uma das festas mais tradicionais de toda a região e que até os mais pequenos teimam em não deixar que se perca. No Domingo Gordo, ou Domingo de Carnaval, a Praça de Carapito recebe a arrematação de carnes, que para além de ajudar as festas de São Sebastião e do Menino Jesus, é mais um convívio com muita comida e bebida, recebendo regularmente a visita de muitos forasteiros. Logo na terça-feira seguinte, a praça volta a encher-se de gente para festejar o Carnaval, num dia que é cada vez mais marcado por um espetáculo de variedades que os intrudos criam durante a noite. Imediatamente antes da Páscoa, comemora-se o Dia de Ramos, que começa normalmente com uma bênção no terreiro, seguindo depois, cada um com o seu ramo, em procissão até à igreja. Esta é uma das mais belas procissões, onde sobressaem os ramos que as crianças carregam e que são normalmente enfeitados com guloseimas. E acontece por vezes quem, em vez do ramo, carregue mesmo a árvore inteira.
Depois de uma Semana Santa, cheia de celebrações religiosas, o dia de Páscoa centra-se essencialmente na visita pascal, um dos melhores exemplos de vida em comunidade. Quem sabe se esta tradição não está em vias de terminar, tal como a conhecemos. No final do mês de abril, chega a vez da festa das festas, o São Pedro de Verona. Na manhã de sábado, todos rumam ao Calvário, onde a antiga feira anual e o concurso de gado ocupam o tempo de centenas de pessoas. A tarde é normalmente dedicada ao divertimento, umas vezes nos mosqueiros, outras na Lameira da Ribeira. À noite, a animação continua, com os grupos musicais a apresentarem performances cada vez mais arrojadas, com palcos que chegam a ultrapassar a altura do Pelourinho. E sempre que o tempo é favorável, a praça enche-se de gente. São vários dias em que o ambiente festivo paira sobre a aldeia e traz consigo as apetitosas queijadas. Na procissão, os andores são transportados em pequenos tratores. Em maio de 2015, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima visitou novamente Carapito, onde foi recebida em festa pela população. A última vez tinha sido no já longínquo ano de 1951. Em junho, é a vez das crianças comemorarem no dia que lhes é dedicado. Há vários anos que o clube organiza uma tarde recreativa, mas não são só os mais novos que participam e, por vezes, relembram-se os jogos antigos. A festa do Sagrado Coração de Jesus celebra-se no mês e continua bem carregada de simbolismo. O parco, coberto com o véu de ombros, transporta o Santíssimo Sacramento pelas carreiras de baixo e de cima, permanecendo sob o pálio durante todo o percurso. Este tem que ser transportado por 6 homens, os paliários, enquanto os outros transportam as lanternas em cada uma das extremidades. Em alguns anos, realizam-se também no mesmo dia a comunhão ou a profissão de fé, dando ainda mais beleza à procissão. No final do mês, chega a vez dos jogos tradicionais do Concelho de Aguiar da Beira, que em 2014, por ocasião do 30º aniversário, se realizaram em Carapito. Os jogos abrem com o desfile de todas as freguesias, acompanhando o passo do Grupo de Bombos de Carapito. Esta foi uma das edições mais participadas desde há muitos anos. Ao longo da tarde, realizam-se vários jogos, individuais e coletivos, que põem à prova as mais variadas capacidades de cada um dos participantes. O salto a pé juntos testa, como seria de esperar, a capacidade de saltar o mais longe possível.
A malha exige essencialmente força braçal e pontaria. O fito é um dos jogos que requer menor esforço físico. Por outro lado, é um dos que exige maior precisão. Não basta que a moeda arremessada fique em cima da tábua, mas que caia o mais próximo possível da linha a meio. A corrida de sacos exige força nas pernas, rapidez nos saltos e capacidade de equilíbrio. O jogo da luta de tração com corda reúne igual número de interessados. Nesta prova é testada a capacidade de uma equipa de 5 elementos conseguir arrastar a outra na sua direção ao longo do terreno de jogo. No final da tarde, os vencedores de cada um dos jogos recebem da mão do Presidente da Câmara Municipal, do Presidente da Assembleia Municipal ou do Presidente da Junta de Freguesia, que acolhe os jogos nesse ano, os merecidos troféus que com esforço conquistaram. Em agosto, uma semana depois da festa do clube, Carapito organiza a caminhada na natureza, parte integrante de um ciclo de caminhadas que se realizam em todo o concelho. Ultimamente, neste mesmo dia, a Belubrica recebe centenas de pessoas para uma missa campal em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, seguida de um lanche convívio bem apetrechado. Mas os carapitenses não convivem apenas na sua aldeia natal. Encontrando-se espalhados um pouco por todo o mundo, não é raro realizarem-se eventos na zona de Lisboa, ou até na Suíça, onde em 5 anos organizaram 5 almoços convívio. Em novembro, a centenária Irmandade das Almas comemora o seu aniversário. E os pequenos carapitenses procuram já dar continuidade à tradição. Carapito é uma aldeia viva, sempre em movimento e em constante progresso. O mês de dezembro traz consigo uma das épocas mais felizes e aguardadas do ano, o Natal. Nas escolas de Carapito, o primeiro período letivo termina sempre com uma festa.
As crianças são as primeiras a dar um presente aos seus familiares, ao mostrarem tudo aquilo que aprenderam propositadamente para eles. Durante uma tarde inteira, o palco é delas e só delas. Muitas destas crianças também participam no grupo coral, não só nesta época, mas ao longo de todo o ano. No dia de Natal, há muito tempo que se faz a adoração do menino, algo que também terá que ser forçosamente alterado. Mas como bem sabemos, o Natal em Carapito tem mais alguma coisa. Na praça, no dia 24 de dezembro, nem a chuva evita que se acenda o sebo. E se o tempo for propício, este chega a atingir quase 10 metros de altura. Mais recentemente, o vinho quente passou a ser presença obrigatória. Depois de combinados os diferentes condimentos, a panela de ferro vai para as brasas até ferver. E o que dali sai é muito mais do que vinho. É um néctar que adocica a boca e aquece o estômago. Na torre da igreja tocam os sinos, ecoando pela noite dentro os feitos de uma gente com os olhos postos no futuro, mas sem nunca esquecer a memória do seu passado. Conclusão. A água está em constante movimento. Com a ajuda do Sol, encontra-se num ciclo permanente que é absolutamente essencial à vida na Terra. Mas, como acontece com quase todos os recursos naturais, a água não está uniformemente distribuída por todo o planeta. Em 2017, uma em cada 3 pessoas no mundo não tinha acesso a água potável. E em 2025, segundo as estimativas da ONU, metade da população mundial irá viver em zonas onde a quantidade de água não será suficiente para suprir todas as suas necessidades. Tendo nós a sorte de dela dispor em abundância, temos também o dever de a usar de forma sustentável e de não a desperdiçar, não só nas tarefas essenciais, mas principalmente nas não essenciais. Aqui, para além de abundante, tem ainda a particularidade de ser muito saborosa. Já no século passado, na famosa cantiga conhecida por Carapito à Frente, se fazia o pedido à menina do Rosário para que a água das nossas fontes fizesse milagres de amor. Se os fez ou não, não sabemos. Mas mais tarde, já neste século, cogitou-se se seria esta água a responsável pelo grande número de crianças que nasciam na aldeia.
Agora, podemos novamente perguntar, no mesmo jeito de brincadeira: será também a nossa água a responsável pela grande criatividade dos carapitenses? Aonde vamos chegar como comunidade? Que legado iremos deixar às gerações futuras? Que interesse iremos despertar nelas? A história deste povo é tão grande como o rio que aqui corre, sereno e transparente, orientado e produtivo. As gerações vão se sucedendo umas às outras, acrescentando sempre algo novo, dando continuidade a uma história que atravessa o tempo de forma ininterrupta e esperançosa. Carapito chegará tão longe quanto a audácia dos seus habitantes, que, como sabemos, parece ilimitada. Tal como é a água nas nossas fontes, continuaremos desejosos de ver nascer iniciativas que mantenham a aldeia viva, que deem mais qualidade de vida aos seus habitantes e nas quais todos possam ser incluídos, tendo sempre a esperança de que o passado não seja esquecido e que o presente seja a ponte para um futuro no novo mundo que todos os dias ajudamos a construir. Enquanto a água brotar das nossas fontes, temos a certeza que os carapitenses irão dar continuidade à nossa história. Uma história que atravessa os séculos, numa linha contínua de um povo que caminhará sempre a par desta água, a água da vida eterna.